Bom dia, queridos, graça e paz. Mais uma vez estamos aqui para estudarmos um pouco da Palavra de Deus. E hoje nós vamos estudar a lição 11, as lições da história, que tem como subtítulo Deus dirige e cuida, nós obedecemos. O texto básico, ele está lá em Deuteronômio 1, capítulo 1 a 4, do capítulo 1 ao capítulo 4. Então, as lições da história, lição 11. A gente vai orar para iniciar e depois vamos dar prosseguimento assim à nossa lição. Feche teus olhos. Senhor Deus, muito obrigado, ó Pai, por estarmos mais uma vez em Tua presença. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, que ela é viva e a cada dia ela tem trabalhado, Senhor, no nosso coração. É o Senhor que tem trabalhado através da Tua palavra em nosso coração. Muito obrigado, Deus, porque ela tem sido lâmpada para os nossos pés e luz, Senhor, para o nosso caminhar. Que nós juntos, nessa manhã, a gente possa, Senhor, aprender mais de Ti, mais sobre o Teu reino e possamos olhar, Senhor, para o passado, para as histórias que o Senhor deixou relatado na palavra e ver, Senhor, a Tua fidelidade, a Tua soberania e o Teu poder. Deus, fala conosco durante essa manhã e que Teu Espírito tome o controle de todas as coisas. Em nome de Jesus. Amém. Então, como eu falei, a lição é as lições da história. Deus dirige e cuida. Nós obedecemos. O texto de Deuteronômio, capítulo 1 ao capítulo 4. Eu não vou ler todos esses capítulos, mas vou citar alguns versículos dentro desse contexto, dentro do livro. Então, seria bom que você, se você não leu todos os capítulos, mas que hoje à tarde ou durante a semana, você esteja lendo do capítulo 1 ao capítulo 4 de Deuteronômio. E você vai ver, vai pegar todo esse contexto, toda a história que nós vamos aprender nessa manhã. Então, como introdução, só para a gente ter como contexto, a gente começar a pensar qual é o contexto de Deuteronômio do capítulo 1 até o capítulo 4. Esse é o primeiro discurso de Moisés, então é o primeiro discurso que ele vai orientar uma geração nova, uma geração que está na planície de Moabe, a leste de Canaã, fronteira leste de Canaã, e está assim próxima a tomar posse da terra prometida. Então aquela geração antiga, ela ficou pelo deserto, a gente sabe a história. Então nesse momento eles estão parados e Moisés está orientando essa geração que vão tomar posse da terra prometida. A geração, como eu já tinha falado, a geração condenada à morte havia perecido no deserto e a nova geração estava apta para entrar na terra prometida. O livro de Deuteronômio registra diversos discursos de Moisés a essa geração. E Deuteronômio traz uma repetição da lei e da história de Israel. Então a gente vai ver em Deuteronômio 1:5, olha só que capítulo 1, verso 5, no finalzinho, eu vou ler o versículo todo, mas vou me basear mais no finalzinho do versículo. Do outro lado do Jordão, na terra de Moabe, Moisés começou a explicar esta lei. Ele tinha um intuito de orientação, a orientação do povo e despedida dele em relação à condução do povo. Então, hoje iremos estudar o primeiro discurso de Moisés. Ele exorta o povo a aprender com aquela história. Então, as histórias que nós vamos contar a partir de agora, ela vai ter um sentido didático, tem um sentido de orientar o povo a não repetir aquilo que foi feito de errado e repetir aquilo que foi certo. Então, a gente vai ver situações de desobediência, onde Deus castigou, onde Deus corrigiu, e situações de obediência que devem ser copiado por essa geração.
Então a gente vai começar na divisão da nossa revista, ele dividiu em 5 pontos. São 5 pontos bem longos. Então, para que a gente não fique uma aula muito extensa, eu resumi cada ponto. Então, eu peguei situações principais, mas com o objetivo da gente responder sempre a mesma pergunta. O que podemos aprender com o discurso de Moisés? Então, diante dessas lições da história e do discurso, desse primeiro discurso de Moisés, o que podemos aprender? A primeira resposta que nós temos é que Deus conduz o seu povo. Isso é algo que fica bem claro para as nossas vidas ao entendermos o êxodo, a saída do Egito, tá? Em todos os momentos. Era Deus com um plano de conduzir esse povo para a terra prometida. A terra que ele tinha prometido anteriormente aos patriarcas. Então a gente vai ver em Deuteronômio 1:7. Deixa a sua Bíblia aberta em Deuteronômio, eu vou usar do capítulo 1 ao capítulo 4, alguns versículos. Então nós vamos agora no versículo 7 do capítulo 1. Então abre aí junto comigo. Ele vai falar assim: levantai-vos e parti para a região montanhosa dos amorreus, e a todos os lugares vizinhos, na Arabá, na região montanhosa, na Baixada e no Neguebe, à beira do mar, a terra dos cananeus e o Líbano até o grande rio, o Eufrates. Então a gente vê aqui, a gente começa, só para você se localizar, ele está falando para uma geração que está apta a entrar na terra prometida. Mas ele está começando a contar do momento que eles estão no Monte Horebe, a geração antiga, e Deus fala para eles: levantai e parti para a região montanhosa. Então o que a gente pode observar aqui é que era uma ordem de Deus. Era uma ordem de Deus para que Israel partisse do Horebe. Então do Monte Sinai, essa geração ela estava sendo conduzida a Deus para o deserto. Era uma ação divina e não humana. E o povo, que o povo cumpria o povo receber as orientações de Deus e fazer a caminhada e obedecê-lo. Então cumpria o povo, Deus mandava e eles obedeciam. Então essa era a função de Deus ali, era dar a ordem, e a função do povo obedecer a ordem. O que Moisés quer nos ensinar com isso? Ele quer ensinar que essa geração ela deveria obedecer aos mandamentos do Senhor e entender quem tem o controle sobre todas as coisas é Deus. Então o que ele queria mostrar para essa nova geração? Queria mostrar a essa geração que Deus sempre teve o controle de todas as coisas. Agora vamos olhar o verso 8 do mesmo capítulo, capítulo 1. Coloquei esta terra diante de vós, entrai e tomai posse da terra que o Senhor prometeu como juramento dar a vossos pais, Abraão, Isaque e Jacó, e a eles e a sua descendência. Então, o que a gente pode observar aqui é outra vez a ordem do Senhor: entrai e tomai. A terra que tomaria posse era a terra prometida. E eles, quando Deus os chamou, tomar posse, que Deus fez essa promessa, a aliança com Abraão, Isaque e Jacó. Então a função deles, dessa geração, é entrar e tomar posse. Então a gente observa agora que essa geração nova, ela deveria entrar e tomar posse e observar as ordens do Senhor. Então também estavam debaixo do cuidado e da ordem do Senhor. Então Deus conduz esse povo. E uma coisa que vem sempre assim ao nosso entendimento e entender aquilo que o Senhor faz é que essa geração não estava sozinha. Deus que fez a promessa estava com eles. E isso é algo tremendo em a gente observar, até mesmo para nós, que Deus está no controle de todas as coisas. Agora, queridos, nós vamos entrar no ponto 2 daquela pergunta que eu fiz anteriormente: o que podemos aprender com o discurso de Moisés?
Nesse ponto devemos aprender com a experiência dos que vieram antes de nós. Então devemos aprender com a experiência dos que vieram antes de nós. O objetivo de lembrar esse acontecimento é o crescimento espiritual. Então todo o relato desse discurso de Moisés é lembrar esses acontecimentos e mostrar, trazer para essa geração um crescimento espiritual. Então, para aprender essa lição, tinham que tomar para si as lições aprendidas pelos erros e acertos dos outros. Então, o que Moisés vai fazer agora é mostrar alguns. Nesse ponto, nós vamos ler alguns textos que vai mostrar erros e acertos, e que eles devem pegar isso como experiência e aplicar e não aplicar. Então a gente vai ver, primeiro lá em Deuteronômio 1, 18 a 46, eu não vou ler esse texto todo, porque é um texto grande. Deuteronômio 1, do 18 até o 46, mas eu vou só dar o início, que o títulozinho da revista é A Missão dos Espias. Então a gente vai ver aqui Deus dando uma ordem para o povo, e esse povo dá uma ideia a Moisés para que mandasse 12 espias. A ordem do Senhor está no verso 21. Vou ler o verso 20 e o 21. O verso 20 diz: Então eu vos disse: chegaste às montanhas dos amorreus que o Senhor nosso Deus nos dá. Vê, o Senhor teu Deus tem posto esta terra diante de ti. Sobe, tome posse dela, como ele falou, o Senhor, Deus de teus pais. Não temas e não te assustes. Essa era a ordem do Senhor. Chegou até determinado local, vai lá e toma posse, porque ele fala assim, o Senhor, não temas e não te assustes. Tome posse dela, como te falou o Senhor. Então o Senhor deu uma ordem para tomar posse. Então, o verso 22, todos vós viestes a mim e dissestes: mandemos alguns homens diante de nós para que sondem a terra e voltem para nos apontar o caminho pela qual devemos subir e as cidades às quais devemos ir. A ordem do Senhor não foi para mandar ninguém antes, foi que eles fossem. E se você observar, o verso 22, eles já começam usando, ele disse: então todos vós. O que Moisés faz aqui é chamado de uma inclusão da geração antiga com a geração nova com a geração antiga. Isso traz uma lição valiosa. Moisés inclui a nova geração nos acontecimentos passados, a fim de ensinar que os relatos históricos nos trazem lições valiosas. Então, se a gente for observar, ele inclui essa geração nova na geração antiga para que eles possam viver, sentir o que aquela geração passou. Olha o verso 26. 26 fala assim: entretanto, não quisestes subir, mas fostes rebelde à ordem do Senhor nosso Deus. Então a gente vai ver aqui que Moisés incluindo essa nova geração no acontecimento da geração anterior, no relato da história anterior. Então o que a gente vê aqui, se você observar no continuar de lendo o texto, as consequências dessa rebeldia, dessa não obediência ao Senhor, que o Senhor falou que essa geração antiga, ela não entraria na terra prometida. O Senhor manda ela dar a volta e no caminho para o deserto. Já no capítulo 2, do verso 4 ao verso 7, a gente vê algo também interessante no ensinamento de Moisés, no capítulo 2, do verso 4 ao verso 7. Esse eu vou ler, todo ele que dá para a gente ler, que é pequeno. Capítulo 2, do verso 4 ao verso 7, diz assim: ordena ao povo, palavra do Senhor, passareis pelo deserto
de vossos irmãos, os descendentes de Esaú, que habitam em Seir, e eles terão medo de vós, mas cuidado. Verso 5: não luteis contra eles, pois da terra deles não vos darei nem sequer o que a planta de um pé pisar, porque dei o monte Seir a Esaú como herança. O verso 6: comprareis deles com dinheiro comida para sustento e também água para beberes. O verso 7: pois o Senhor teu Deus tem te abençoado em tudo o que tens feito. Ele conhece tua caminhada por este grande deserto. O Senhor teu Deus esteve contigo nestes 40 anos. Nada te faltou. Então, no primeiro momento que nós lemos no capítulo 1, do verso 18, o relato da missão dos espias, nós vimos uma rebeldia, uma desobediência à ordem do Senhor. E agora, nesse momento, a gente vê a ordem do Senhor era que não atacassem os descendentes de Esaú. E o Senhor ainda dá um motivo por não alcançar. Porque ele diz o seguinte no verso 6: comprareis dele com dinheiro comida para sustento. E no verso 7 ele diz: pois o Senhor teu Deus tem te abençoado. Porque era um povo que estava caminhando no deserto, já tinha virado as costas do Senhor, mas estava caminhando no deserto, mas o Senhor ainda estava com eles, o Senhor estava com eles, e o Senhor aqui nesse momento estava abençoando o fruto do trabalho deles. Então fala: não ataque aos descendentes de Esaú, mas compre. Então, no verso 5 ele fala: não lute contra eles. Eles não deveriam entrar em combate em nome do Senhor. Nunca para satisfazer eles só poderiam entrar em combate com a ordem do Senhor. E o Senhor ali não estava dando essa ordem. E não poderia nunca entrar para satisfazer os desejos próprios. Eles deveriam comprar os alimentos, comprar aquilo que precisasse dos descendentes de Esaú. No verso 7, o Senhor lembra o povo das bênçãos, os suprimentos e bênçãos do Senhor durante toda a caminhada. Então a gente vê dois momentos nessa parte da nossa lição. O primeiro, nós estudamos sobre o cuidado de Deus e aprender com as experiências, e nesse agora é aprender com as experiências dos antepassados. O mesmo acontece conosco. Jesus nos advertiu a não andarmos ansiosos por coisa alguma, pois o Senhor conhece todas as nossas necessidades e concederá o que precisamos se buscarmos o seu reino e sua justiça. Está lá em Mateus 6, do verso 25 ao 33. Uma coisa que me traz aqui também a lembrança, quando eu estava estudando isso aqui, era a questão de ouvir os relatos passados. Estou trazendo agora até para o pessoal, ouvir a voz da experiência. Quantas vezes isso aconteceu comigo na minha geração, e talvez tenha acontecido também com vocês, que na juventude a gente às vezes não quer dar ouvido aos mais velhos. Hoje já sou um coroa, e a bagagem mostra como que algumas coisas que eu errei durante a minha caminhada, se eu tivesse ouvido os mais experientes. Então é mais ou menos isso. Os mais experientes já passaram por situações e que pode nos orientar e que pode nos ajudar na nossa caminhada cristã. Então, se os jovens estiverem assistindo a essa aula de hoje, o meu conselho, como um pouco mais velho do que vocês, ou bastante mais velho do que vocês, que muitos têm a idade da minha filha, é que ouçam os mais velhos, ouçam os mais experientes, peçam conselho. Não ache que você tenha todas as respostas. Não vá pegar todas as respostas de Facebook ou de respostas prontas que tenha no Google, mas vá ao mais experiente. Quantas vezes temos que ouvir conselho de fatos que
estamos passando de acontecimentos das nossas vidas que talvez eu tenha passado e possa ajudar, ou que outros irmãos idosos na casa do Senhor, mais experientes do que nós, pode nos ajudar. Um exemplo que eu tenho há pouco tempo que eu fui ordenado ao presbitério, e eu tenho me aproximado muito do presbítero Edson, porque eu sei que ele é um homem de Deus, um homem que tem um pouco mais de experiência no chamado e no ministério do que eu. E eu sei que ele também, na época que ele entrou, ele já colou com outro presbítero mais antigo, mais experiente, porque aquilo que os outros veio ensinando, então, presbítero Isaías, o que se ensinou a presbítero Edson, e o que o Edson está me ensinando. Então, são caminhar com a experiência dos nossos irmãos. Ouvir, muitas vezes a gente não quer ouvir conselho. E aqui o que Deuteronômio, o que Moisés está ensinando essa nova geração. Olhe para aquilo que os antigos passaram. Não cometa os mesmos erros, mas pegue desses erros e tire lição para a sua vida. Obedeça ao Senhor. É isso que Moisés estava ensinando a essa nova geração. E conforme eu li, por que ficamos ansiosos se o Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem nos dado tudo aquilo que necessitamos? Precisamos de vestir, de beber e de comer. Isso, buscai primeiro o meu reino e minha justiça, e todas estas coisas o Senhor acrescentará. Então agora nós entraremos no ponto 3. Vou repetir a pergunta. O que podemos aprender com o discurso de Moisés? Nós já aprendemos que Deus conduz o seu povo, aprendemos que devemos aprender com as experiências dos que vieram antes de nós, e agora Deus cuida do seu povo. Agora nós vamos para Deuteronômio 3, 21 e 22. Adiantar um pouquinho a nossa página. Deuteronômio 3, 21 e 22. Aqui Moisés vai encorajar Josué a encarar com determinação e confiança as batalhas que teriam que travar. Olha só o que ele fala no versículo 21. Também dei ordem a Josué naquele tempo, dizendo: os teus olhos viram tudo o que o Senhor vosso Deus fez a esses 2 reis. Assim fará o Senhor a todos os reinos em que entrares. No verso 22, não tenhas medo deles, porque o Senhor vosso Deus é quem guerreia por nós. Então aqui o Senhor, Moisés está lembrando a Josué sobre a batalha dos reis de Seom, o rei de Esbom, e Og, o rei de Bassã. Então o que Moisés trouxe aqui a memória e para o ensinamento para esse povo? Que é um Deus que cuida, é um Deus que, como Deus fez com que esses reis fossem derrotados, ele também derrotaria os próximos reis, aqueles onde o povo teria que tomar posse da terra. Então ele, no finalzinho do verso 21, ele fala assim: assim fará o Senhor a todos os reinos em que entrareis. Vocês vão entrar, e o Senhor fará igualmente, destruirá esses reinos. E o verso 22 dá uma palavra de incentivo: não tenhais medo deles, porque o Senhor, o vosso Deus, é quem guerreará por vós. Então a gente vê que Moisés queria destacar que Deus sempre cuida do seu povo. Então o ensinamento para aquela geração era do cuidado de Deus em relação ao seu povo. E se a gente olhar com mais detalhe o verso 21, olha o que Moisés fala para Josué e para o povo. Que palavra de incentivo para as batalhas futuras. No verso 21,
ele fala assim: os teus olhos viram tudo o que o Senhor, vosso Deus, fez a esses dois reis. Os teus olhos viram. Josué presenciou todas essas coisas que o Senhor fez. Lembrando que Josué e Caleb são os únicos da geração antiga que entraria na terra prometida. Então vamos pensar um pouco. Pensar um pouco em relação às dificuldades da vida. Nós, quando temos dificuldade, muitos de nós, eu não vou generalizar, que algumas pessoas conseguem, já aprenderam isso que eu vou ensinar agora. E eu tenho aprendido isso também, queridos. Já passei muita dificuldade em relação a isso, a pensar sempre o à frente, fazer ponderações e projeções para frente e muitas vezes sem olhar para aquilo que Deus fez no passado. Então, vamos pensar um pouco aqui nessa situação de Josué, do povo que entrará, que tomará posse da terra prometida. Se eles olharem as dificuldades, existem nações que já estão morando, que habitam naquelas regiões. Então essas nações, elas teriam que ser retiradas. O Senhor teriam lutas. Se eles pensarem e fizerem projeções de como será, isso vai gerar uma ansiedade. O dia de amanhã pertence a Deus. Gera uma ansiedade, gera uma dúvida. Mas olha o que o Senhor, através de Moisés, ensina a Josué. Josué, olha para o passado. Veja o que os teus olhos viram. Olha lá atrás. E o Senhor, o mesmo Deus que no passado destruiu esses dois reis, é o mesmo Deus que destruirá os reis que estão, as batalhas que estão por vir, as batalhas à frente. Então, queridos, o que Moisés ensina a Josué o povo Canaã era o presente, estão à porta de entrar, então, apresente. E logo à frente está as dificuldades. O que Moisés quer ensinar a Josué e o povo? Olhe para o passado. Olhe para aquilo que os teus olhos viram. Olhem para aquilo que o Senhor fez. E o vosso Deus é quem guerreará por vós. É algo assim maravilhoso em saber que o nosso Deus é o Deus que guerreia por nós. E é o Deus que entrará, que conduzirá. A gente já falou sobre isso, que é Deus que conduz o povo. É o Deus que tem autoridade, que tem o controle da história. É Deus que tem o plano para aquela nação. Então, é Ele que conduzirá todas as coisas. Todos nós temos suficiente experiência de amor e de cuidado de Deus para nos dar firmeza e coragem para o desafio futuro. Todos nós temos a experiência profunda com Deus, de ter essa experiência para nos dar firmeza e coragem para os desafios futuros. Deus, eu vou lembrar a você, se você, mas eu não tenho não, Eli, não tenho não, eu sou novo na fé. Queridos, tem sim, queridos. O nosso Deus é aquele Deus que cuida de nós. E se você olhar um pouco para trás, se você olhar para a história bíblica, para o cuidado de Deus, para a forma como Deus planejou o teu resgate, para a forma como Deus conduziu a história para chegar no nosso Salvador Jesus Cristo, você vai ver que nós temos experiências para olhar para trás e ver aquilo que o Senhor já fez por nós. Eu vou ler Romanos 5,10 que fala: porque se nós, olha que maravilha, se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Então, nós temos essa bênção valiosa, que é o Cristo Jesus, que morreu por nossos pecados, sendo nós ainda pecadores. Então nós temos essa bênção vindo do Senhor. E você olhar, então olhe, queridos, olhe para essas experiências, para o cuidado de Deus para as nossas vidas. A experiência aqui dos nossos irmãos, a experiência que Moisés ensinou, o ensinamento de Moisés para o povo no momento,
era que eles deveriam olhar para o passado, olhar para aquilo que Deus fez com aqueles reis, e como ensinamento, o mesmo Deus faria com as gerações, com os povos que viriam, nas dificuldades que viriam na entrada da terra prometida. Mesmo quando o desfecho pode ser diferente daquilo que a gente pretende, ou aquilo que nós pedimos a Deus, eu lembro, a nossa lição traz o texto de Paulo aos 2 Coríntios 12, 8 e 9. Paulo fala sobre o espinho da carne e o Senhor fala para ele: a minha graça te basta. Então, queridos, mesmo que a gente olhe para frente e não tenha aquela resposta que você desejaria, que a dor está sendo grande, mas a graça do Senhor, ela nos basta. É o Senhor que nos fortalece nas nossas fraquezas. Então, pense sempre nisso. Deus tem sempre o controle de todas as coisas. Deus conduz as nossas vidas como conduziu o povo. Deus nos faz olhar para as experiências dos nossos irmãos, do nosso antepassado, dos nossos pastores, a experiência que eles já tiveram dentro do ministério. Olhar também para todo o cuidado que o Senhor teve com o seu povo e o cuidado que Ele tem com as nossas vidas. Então, que esse ponto a gente possa trazer bem na nossa mente. Deus tem cuidado de você e tem cuidado de mim. O que podemos aprender com o discurso de Moisés? Agora, o ponto 4. Devemos ser submissos à vontade de Deus. Eu vou citar Romanos 12, 2, que diz: e não vos amoldeis ao esquema deste mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, a parte B do versículo, experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não devemos esquecer que Deus é soberano sobre todas as coisas e que muitas vezes o que pedimos não acontecerá como desejamos. Eu vou, antes de entrar no assunto de relação a Moisés, eu vou lembrar uma forma que eu usei para trabalhar com as crianças. Eu fui convidado pela minha filha e pela Thaís para trazer, falar num clube de 5 dias, eu acho que é isso o nome, sobre oração. E a orientação era um semáforo, um sinal de trânsito. Então, a gente pode pensar num sinal, você tem a luz vermelha, a luz amarela e a luz verde. E a gente pensar que a luz vermelha, que a oração, a gente tem a luz vermelha, onde Deus diz para você: não, essa não é a minha vontade para essa situação. Ou a luz amarela, onde Deus fala assim: aguarde, porque não é o momento de você receber essa resposta. Ou a luz verde: essa é a minha vontade, essa eu vou responder. E o Senhor responde. Então a gente pode entender que aí nesses 3 pontos, no não, no aguarde e no sim, a vontade de Deus que deve prevalecer. Não é a minha vontade, não é a sua vontade que vai prevalecer. O pai, quando nossos filhos pedem alguma coisa que a gente sabe que vai fazer mal a eles, nós não vamos dar. A mesma coisa é o nosso Deus, que é soberano, que sabe todas as coisas, que conhece todas as coisas. Se você pede algo a Ele e Ele sabe que aquilo é maléfico para a sua vida, que vai prejudicar a sua vida, Ele vai dizer não. E se aquele momento não vai trazer crescimento para você, Ele vai dizer não. Ou se naquele momento você não está preparado para receber, Ele vai dizer aguarde. Ou se aquele momento é o exato momento que Ele quer que você receba, Ele diz sim, toma meu filho, essa é a minha vontade para a sua vida. Então a gente tem que sempre entender que devemos ser submissos, estar debaixo da vontade de Deus. E a gente pensando no que Moisés
estava ensinando a essa geração. Moisés trabalhou arduamente na condução do povo durante 40 anos. E Moisés pede a Deus para entrar na terra prometida. O pedido dele não era para liderar o povo na entrada na terra prometida, já que isso ele já tinha feito, ele tinha pedido um líder, e a gente vai ver lá no livro de Números, capítulo 27, no verso 15 ao verso 18, que Deus dá esse líder, e esse líder a gente sabe que é Josué. Ele só queria entrar na terra prometida. Ele queria ter a alegria de ver a concretização da promessa que ele, por tantas vezes, anunciou. Então, o que Moisés gostaria, no momento, era de ter a alegria de entrar na terra prometida. Não era conduzir o povo, era simplesmente entrar. Aí a gente vê um relato lá no livro de Números, eu não vou ler, mas eu vou citar a história no livro de Números, no capítulo 20, do verso 2 ao verso 12. A gente vê o relato do que aconteceu com Moisés para que Deus proibisse a entrada dele na terra prometida. Então a gente vai ver, nesse relato do livro de Números, capítulo 20, do verso 2 ao verso 12, eu vou tentar resumir em poucas palavras o que aconteceu ali. Então fica como lição de casa. Um professor sempre dá lição de casa. Então a lição de casa é você ler o livro de Números, capítulo 20, do verso 2 ao verso 12, e entender e ver por que Deus proibiu a entrada de Moisés na terra prometida. Primeiro, o povo murmurou por estar no deserto e pela falta de água. Moisés e Arão levam essas queixas, essa murmuração, a Deus. Deus responde ao pedido. No verso 8, depois você pode ver com cuidado, Deus fala o seguinte para Moisés: falareis a rocha diante do povo. Deus dá essa ordem. Você fale a rocha para que ela dê água. E essa foi a ordem do Senhor. Moisés, muito irritado com o povo, quis afirmar a sua autoridade e bateu na rocha com um bordão. O que ele estava fazendo ali, ele estava afirmando o seu próprio poder de suprir aquela necessidade. Moisés havia tomado para si a glória que deveria ser dada a Deus. E logo, como consequência daquilo que ele fez, ele foi proibido de entrar na terra prometida. E a gente pode pensar assim: poxa vida, ele é um homem que falava com Deus, caminhava com Deus, mas agora no finalzinho ele não vai. São consequências daquilo que ele fez. Deus é imutável. Consequência do seu erro, e ele, somente nesse momento que ele, em Deuteronômio, verso 3, de 23 a 26, ele pede a Deus assim para entrar. Mas Deus dá uma resposta, e daqui a pouco você vai ver, uma resposta que Deus põe um ponto final na história. Deus dá o veredito final. Por mais que o veredito já tinha ocorrido, já tinha dado, mas o Senhor coloca o ponto final. Basta. Basta. Então a gente vai ver agora em Deuteronômio 3, verso 23 a 26. Tem um relato do pedido de Moisés. Eu vou ler esse relato para que vocês possam entender. Naquele tempo também supliquei ao Senhor: ó Senhor Deus, tu já começaste a mostrar ao teu servo tua grandeza e tua forte mão. Que Deus há no céu ou na terra que possa fazer as obras e as grandes feitos que fazes. Peço-te que me deixe atravessar para que eu veja essa boa terra do outro lado do Jordão, essa boa região montanhosa e o Líbano. Mas o Senhor indignou-se muito contra mim por causa de vós, e não me atendeu. Antes me disse: chega, não fale mais nisso. Observa que Deus fala o seguinte: basta, chega, não fale mais nisso. Porque é nesse momento que Moisés lembra isso ao povo,
ele quer dar entrada, vocês vão entender no próximo ponto, no ponto 5, vocês vão entender que ele vai falar sobre obediência. Eu vou adiantar, dar um spoiler do que ele vai falar no ponto 5, vai falar sobre obediência e desobediência e o preço da desobediência. Então, que Moisés está iniciando a relatar para o povo, ensinando qual a resposta que ele poderia ter recebido de Deus. Claro que seria essa resposta: basta, não me fale mais nisso. Um verdadeiro crente sabe que Deus, por vezes, responde negativamente às nossas orações. E nesse momento, está pronto. Preste atenção, querido. O verdadeiro crente, ele está pronto para submeter-se a ela, como Jesus no Getsemane. Lá em Lucas 22, 42, Jesus no finalzinho fala: Pai, se quiser, afasta de mim este cálice. Todavia, o verso diz isso, todavia, não seja feita a minha vontade, mas a tua. É o Senhor Jesus sendo submisso à vontade do Deus Pai. É o Deus Filho sendo submisso à vontade do Deus Pai. Então, o que a gente pode ver aqui no relato de Moisés para o ensinamento dessa nova geração é que os nossos erros, ele tem as consequências. A gente sempre ensinou a nossa filha, desde quando ela era pequenininha, a gente falava para ela: toda desobediência tem o seu preço. E se você perguntar a ela, ela vai falar a mesma coisa: toda desobediência tem o seu preço. E espero que ela passe isso para os meus netos ou netas que virão, então, que toda desobediência é o seu preço. Então, Moisés está ensinando essa nova geração. Eu errei, Moisés não transfere culpa para o povo, mas ele coloca diante de Deus que ele gostaria de ver, mas Deus fala: chega, basta, não falemos mais nisso. A ordem de Deus já tinha dado. A consequência do que Moisés fez, de tentar roubar a glória de Deus naquele momento, ele não voltaria atrás. Então, queridos, que nós possamos estar na nossa mente pensando sempre nisso: estar submisso à vontade de Deus, porque ela é boa, perfeita e agradável. Agora o ponto 5, respondendo a mesma pergunta: o que podemos aprender com o discurso de Moisés. O ponto 5, ele fala: Deus recompensa a obediência, mas pune a desobediência. Então, a gente vai ver agora, no relato, quando eu terminei de falar o ponto 4, eu já dei a ideia do que seria o ponto 5. Deus recompensa a obediência, mas pune a desobediência. Foi exatamente o relato de Deuteronômio 3, o verso 25 e 26. O relato de Moisés não é apenas um lamento por um sonho não realizado. Então, o que ele está relatando aqui, ele está mostrando que ele estava sofrendo a consequência do seu ato. Mas chama a atenção para a vida de obediência ao Senhor, que vai relatar agora no discurso dele a partir do capítulo 4. Então, no capítulo 4, a gente vai ver lições de obediência, aquilo que o Senhor já mostrou para eles, e eles obedeceram, e também o que acontecerá se desobedecer. Então, queridos, eu gostaria que você tivesse um cuidado de até mesmo ler Deuteronômio 4. Na nossa revista, o assunto estava muito extenso para esse ponto. Então, eu tentei resumir o máximo que eu pude para que a gente pudesse entender alguns pontos. Eu não vou ler todos os versículos. O Deuteronômio 4, capítulo 4, ele tem 49 versículos. Então, eu vou dar uma ideia geral daquilo que o Senhor quis dizer, o que Moisés quis dizer ao povo, ensinar ao povo, no capítulo 4 de Deuteronômio. A gente começa com o versículo 1 e 2, com dois, eu vou ler versículo 1 e 2, alguns eu vou ler, esse eu vou ler. Ó Israel, ouve agora os estatutos e os preceitos que eu vos ensino, para obedecerdes a ele, a fim de que tenhas vidas, e tomeis posse da terra que o Senhor,
Deus de vossos pais, vos dá. Não acrescentareis nada à palavra que ele vos ordena, nem diminuireis nada, para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus, que eu vos ordeno. Então a gente vê aqui a ordem do Senhor: ouvir e cumprir os estatutos e os juízos do Senhor, sem acrescentar nada ou diminuir. Então, a ordem era ouvir e cumprir. Então, ouça e cumpra aquilo que o Senhor tem ordenado. Esse era o objetivo principal de Moisés: conclamar o povo a obedecer integralmente aos mandamentos do Senhor, sem nada retirar ou acrescentar. Cada momento relembrado tinha a função de fazer o povo olhar para a história recente e aprender sobre a história da obediência ao Senhor em todos os momentos. Então a gente começa a fechar a nossa lição, e se você observar, todos os ensinamentos tinham uma lição para que eles observassem, para que eles cumprissem, para que eles tomassem de lição para a vida deles. Não é olhar somente para o passado, como algo que... muitas pessoas falam que o passado ele não vai mover o futuro, nem o presente no futuro, mas ele vai nos trazer lições que vão influenciar no meu presente e no meu futuro. Algumas coisas que foram feitas lá atrás, eu não repetirei agora. E futuramente eu vou ensinar isso vou ensinar para os meus filhos, para os meus netos, e no futuro eles não vão repetir os mesmos erros. Então é exatamente isso que o Senhor está usando o seu servo Moisés para ensinar para essa geração. No capítulo 4, também, no verso 3 do verso 4, eu vou continuar lendo esse texto para que a gente possa entender mais um pouco sobre a questão da recompensa da obediência e que Deus pune a desobediência. O verso 3, desculpa. Vossos olhos viram o que o Senhor fez por causa de Baal-Peor. O Senhor, vosso Deus, iluminou entre vós todo homem que seguiu Baal-Peor. Mas todos vós que vos apegaste ao Senhor vosso Deus, estáis vivos até hoje. Mais um exemplo de coisas que aconteceu no passado. Se você for ver em Números 25, verso 1 ao verso 9, olhar para a história nos fará perceber a graça divina que sustenta todos aqueles que são fiéis ao Senhor. Olha o versículo 4. Mas todos vós que vos apegastes ao Senhor. No verso 3, está falando daqueles que desobedeceram a ordem de não se contaminar, desobedeceram de não cultuar a outros deuses e foram eliminados. E aqueles que obedeceram ao Senhor, eles foram, olha só, todos vós que apegastes ao Senhor vosso Deus, estáis vivo até hoje. Então mostra que aquela geração, aqueles que pecaram ali, eles foram destruídos. E se você depois você também tem que ter essa curiosidade, todos nós temos que ter essa curiosidade de quando um pastor, um professor cita algum texto, vá depois até lá. Você tem oportunidade, agora são aulas gravadas, pare a tua aula, vá lá no texto, leia o texto, depois volte para escutar a gravação. Isso é importante, querido, faz parte do ensino, faz parte da aprendizagem. E nós devemos aprender isso, aprender a olhar o texto, a ir nas referências, buscar as referências, porque o Senhor vai trabalhar no nosso coração, vai vir no nosso entendimento, vai mostrar para a gente, olha só a minha graça que alcançou essas vidas que foram obedientes àquilo que eu ordenei. Então, queridos, essa é a parte do ensino, a parte que eu vibro, que a gente tem que olhar para o texto e buscar referências, buscar quando um professor fala, não fique só naquilo que somente ele falou. Ele deu um texto, vai no texto, procura o texto, olha o texto,
aprenda, nós devemos aprender, e nós temos uma oportunidade muito grande. Quantos de nós estamos direto dentro de casa? Então temos a oportunidade, queridos, de aprender mais. Eu vou fechar meu parênteses, fiz um parênteses, abri um parênteses, estou fechando um parênteses nesse momento, querido. O desejo de aprender, o desejo de ser melhor para o Senhor. Então aqui a gente vê a graça divina alcançando aqueles que foram obedientes, que não se contaminaram. Agora no mesmo capítulo de Deuteronômio, o verso 5 e o verso 6, e também vou ler esses dois versículos. Guardai e obedecei, o verso 5, desculpa, eu vos ensinei estatutos e preceitos, conforme o Senhor meu Deus me ordenou, para que lhes obedeçais na terra em que estais, entrando para tomar posse. Guardai-os e obedecei a eles. Assim, a vossa sabedoria e o vosso entendimento serão vistos pelos povos, que ouvirão todos esses estatutos e dirão: esta grande nação é realmente um povo sábio e inteligente. O verso 7. Pois que grande nação tem deuses tão próximo quanto o Senhor está de nós, todas as vezes que o invocamos. Então aqui ainda fala que Deus está próximo, da imanência de Deus. Deus está próximo sempre que invocamos. Então mostra também de guardar e obedecer, que isso vai servir de testemunho para as outras gerações. Guardar e obedecer e cumprir os mandamentos seja um testemunho para outros povos. Isso é algo tremendo. Então está falando que o que Moisés está ensinando aqui: guarda e obedece e cumpra os meus mandamentos. Isso nas nações que vocês terão pela frente que enfrentar, eles vão ver o quão grande é o nosso Senhor. E no verso 9, Moisés fala assim, no finalzinho do verso 9: contai-o aos vossos filhos e netos. Então todas essas coisas, elas deveriam ser contadas, ensinadas para os filhos e netos, passado de geração em geração. Isso, queridos, a gente tem um objetivo de entender os mandamentos, ouvir, cumprir, obedecer aos mandamentos. Porque quando eu começo a contar para os meus filhos e netos, eu estou passando conhecimento, passando sabedoria, conhecimento para a próxima geração. Contai aos vossos filhos, ao verso 9. Já passando lá no final, bem no meio do capítulo, o versículo 25, o 28, Moisés relata para essa geração o que pagariam se não obedecesse às ordens do Senhor. O verso 25 ao verso 28 de Deuteronômio 4. Quando então tiveres filhos e netos, envelhecerdes na terra e vos corromperdes, fazendo alguma imagem esculpida, semelhante a qualquer coisa, e praticando o que é mal aos olhos do Senhor vosso Deus, para provocar-lhe a ira. Hoje convoco o céu e a terra como testemunha contra vós. Rapidamente desaparecereis da terra, que estáis indo possuir do outro lado do Jordão. Não ficareis muito tempo nela, mas sereis completamente destruídos. O Senhor vos espalhará entre os povos, e sereis minoria entre as nações para as quais o Senhor vos conduzirá. O verso 28, lá servirei a deuses feitos por mãos humanas, deuses de madeira e pedra, que não veem, não ouvem, não comem e nem cheiram. Então, se ele desobedecesse, se eles fizessem imagem de escultura, adorasse a criação, ao invés de adorar o Criador, eles sofreriam o preço pela desobediência. E nesses versículos nós vemos claramente qual seria esse preço que eles pagariam. Mas no verso 29 ao verso 21 vem mostrando a misericórdia de Deus.
mas de lá buscares o Senhor vosso Deus, e o achareis quando buscardes de todo o coração e de toda a alma. Quando estiverdes em angústia e todas essas coisas acontecerem, então voltareis para o Senhor vosso Deus, e ouvires a sua voz nos dias futuros, pois o Senhor vosso Deus é misericordioso, e não vos desamparará, nem vos destruirá, nem se esquecerá da aliança que jurou aos vossos pais. Então, queridos, a gente vê aqui a aliança do Senhor, a gente vê aqui a misericórdia do Senhor. Se errarmos, temos um advogado. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos purificar de toda injustiça. Então, queridos, nós possamos pedir ao Senhor misericórdia, podemos pedir ao Senhor, confessar diante do Senhor os nossos pecados, as nossas falhas. Então, se pecarmos, se desobedecermos, nós temos que buscar ao Senhor. E o verso 29 fala assim: mas se buscardes o Senhor vosso Deus, e ele completa, e o achareis, quando buscardes de todo o coração e de toda a alma. Então, queridos, esse é o nosso Senhor. E nesse ponto que nós estudamos sobre a recompensa, a obediência, mas pune a desobediência. Se nós obedecermos ao Senhor, cumprir os seus mandamentos, nós seremos referência, testemunha daquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Mas se desobedecermos, há um preço. Mas não fica só nesse preço dessa desobediência. Nós temos um Deus que perdoa as nossas falhas, um Deus que perdoa os nossos pecados. Então, que a gente possa pensar nisso durante essa manhã, nesses pontos que nós estudamos. Deus conduz o seu povo. Devemos aprender com as experiências dos que vieram antes de nós. Deus cuida do seu povo. Primeiro foi Deus conduz o seu povo. Deus cuida do seu povo, foi o terceiro ponto. O 4, devemos ser submissos à vontade de Deus. E 5, Deus recompensa a obediência, mas pune a desobediência. Bom, irmãos, nós estamos chegando ao final da nossa lição. Eu gostaria de ler a conclusão da nossa revista e depois a aplicação também que está na revista para a nossa reflexão durante esse dia. A conclusão diz o seguinte: o discurso de abertura do livro de Deuteronômio nos ensina sobre a importância da reflexão sobre a história para orientação e fortalecimento de nossa fé. Deus conduz seu povo e molda o nosso coração por meio dos eventos. Os 40 anos de peregrinação do povo no deserto formaram um rico depósito de experiências e lições da parte de Deus. Nessa reflexão, não buscamos compreender os sublimes propósitos de Deus, mas precisamos entender o que Ele quer nos ensinar. Sempre temos que buscar isso, querido. Aquilo que Deus quer nos ensinar na sua palavra. E aplicação. Que lições a história de Israel traz para você? Pensa aí, que lições? Essas que foi falado hoje e outras lições mais tem trazido de experiência, o que ela traz para você? Nas situações similares que você enfrenta, esses eventos têm indicado o caminho a seguir? Então, decisões que você tem que tomar, como acontece a questão da resposta de Deus. Será que aquilo que nós aprendemos aqui, que às vezes nós temos resposta o sim, o não e o aguarde, que isso tem trazido para as nossas vidas algum ensinamento? O caminho que eu segui foi o ensinamento, foi o caminho de obedecer somente à vontade de Deus? O que você tem aprendido sobre Deus e sua vontade em sua experiência pessoal com Deus? Na sua experiência pessoal com Deus, o que você tem aprendido? Não esqueça, tem um alerta aqui da revista, não esqueça de verificar essas experiências à luz da palavra de Deus. É a palavra de Deus que é a nossa regra de fé e de prática. Todas as respostas, queridos, está aqui. Então, queridos, é através dela que essas experiências que nós temos no nosso pessoal, elas têm que estar baseadas aqui. Porque essa é
a vontade de Deus, ela está contida na palavra de Deus sobre as nossas vidas. Então, que você tenha um domingo abençoado na presença do Senhor, que essa semana que está iniciando, a gente possa estar sendo guardado pelo Senhor, que a gente possa estar sendo consolado pelo Senhor, sustentado pelo Senhor, e que a gente aprenda a descansar na presença do Senhor. Descansar, porque Ele que tem lutado as nossas lutas. No momento certo, Ele vai falar, avante, e a gente pode caminhar. Então, queridos, que você sinta-se abraçado e consolado nesse domingo. Muito obrigado pela o tempo que passamos juntos, pelo carinho que nós temos feito, né? Não só, quero já de antemão agradecer a todos os professores que têm se dedicado a fazer as gravações, de ter ministrado as aulas para nós. Muito obrigado. Que Deus possa estar abençoando a vida de vocês e de todos os nossos alunos. Muito obrigado mesmo. Que Deus possa estar abençoando a sua vida. Amém.